Fala galera, beleza? Pessoal, vamos aqui para mais um boletim da NR13. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? Mais tarde do que o costume. A gente está aí quase 10 horas da noite, 9h17. Costumamos fazer esse conteúdo aqui às 19 horas. Mas vamos lá, né? Vamos para as perguntas aqui. Eu coloquei um card de perguntas aqui no boletim dessa noite, para o pessoal falar um pouco sobre a questão de caldeiras, né? Perguntas sobre caldeiras. Visto que eu estou aqui fazendo algumas inspeções de caldeiras, eu achei bem sugestivo esse tema e surgiu muitas perguntas, né? Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, mas eu acredito que, vamos lá, vamos tentar, né? A primeira pergunta que surge aqui é: o que fazer quando o cliente ele usa água sem tratamento, né? Eu acho interessante essa pergunta porque a maioria das caldeiras hoje, elas usam, né, tratamento de água. A maioria das empresas usam tratamento de água. Antigamente as caldeiras elas eram conhecidas como caldeiras, principalmente as caldeiras aquatubulares, né, que tinham dois tubulões. O tubulão superior era o tubulão de vapor e o tubulão inferior era conhecido como tubulão de lama, né? Quem é mais antigo na área da inspeção aí de caldeiras vai lembrar disso. Eu acho interessante isso justamente pelo fato de que esse termo, tubulão de lama, ele era muito usado justamente pelo fato de que a água usada na caldeira, ela era uma água bruta, né? Vinda de um rio ou de um lago ou algo assim. E como se usa muita água numa caldeira, quando se usa água bruta, o tubulão de baixo, o inferior, acabava ficando cheio de lama, né? E aí por isso veio esse nome do tubulão de lama. Mas hoje em dia não, hoje em dia já se tem aí estações de tratamento de água, filtros, né, com carvão ativado. Você tem aí a osmose reversa, que é muito usado também em caldeiras de grande porte. Muita água é reutilizada, né, porque os sistemas de captação de condensado dentro das indústrias hoje funcionam muito bem. Então você consegue retornar essa água, né, para sua caldeira, uma água muito cara, né? Vamos dizer que quando você faz um tratamento da água, você tem uma água muito cara, então é importante que você faça isso, né? Retorne essa água para a caldeira. Agora, o que fazer quando o cliente não tem tratamento de água? Até a pessoa, né, o engenheiro que fez essa pergunta colocou: será que eu posso aumentar a frequência na limpeza? Geralmente não se faz limpeza na caldeira, se faz o quê? Talvez o descarte, né? Ou seja, o esgotamento ou a descarga de fundo, que a gente chama. Principalmente em caldeiras de pequeno porte você tem isso, né? Você tem esse recurso que é a descarga de fundo. Fora a descarga de fundo, que já é normalmente executada, não tem o que fazer. Quando você tem um tratamento de água deficiente, ou até você não tem um tratamento de água, você acaba prejudicando a caldeira em termos de corrosão. Então você vai ter uma vida útil das tubulações, do tubulão principal de água, né? Uma vida útil muito reduzida. Então é realmente ruim não se ter tratamento de água na caldeira. Quando que você consegue identificar que a sua caldeira ou que a caldeira do seu cliente ela está deficiente nessa questão do tratamento de água? Você vai começar a perceber que além de detritos, né, ou seja, uma borra ficar no fundo da caldeira, você vai ter também partes da caldeira com oxidação, né? Então você vai começar a ver placas grudadas nas tubulações, e aí você começa a ver que quando essa placa cai, né, você tem ali ferro, ou seja, óxido de ferro nessas placas. Isso mostra então que você está tendo um desgaste excessivo dessa caldeira. Geralmente caldeiras de grande porte que tem bons tratamentos de água, a taxa de corrosão ela fica muito abaixo de 0,1, né? De um décimo por ano. Geralmente fica em torno de 0,05 ou menor. Então com certeza é muito proveitoso, né, você ter aí um bom tratamento de água da sua caldeira, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta.
Para que serve a lavagem química em uma caldeira aquatubular? Tá, beleza. Tanto para aquatubular como para flamotubular, geralmente são usados aí tanto a lavagem química como a lavagem, o hidrojateamento, né? Ambos são usados para que você consiga tirar o máximo de incrustações das tubulações. Então imagina que você tem lá uma aquatubular, como foi a pergunta aqui, você tem água por dentro dos tubos. Então você vai ter ali talvez uma incrustação decorrente também de um mau tratamento de água e a sua caldeira começa a ter um problema de processo, aí ela começa a ter perda de eficiência. Imagina que a troca térmica de uma caldeira com incrustação interna nos tubos, ela é deficiente. Imagina por dentro do tubo a água, entre o tubo e a água uma incrustação e o fogo por fora do tubo. Então você começa a ter aquecimento maior do que o previsto e a troca térmica entre o fogo e a água também é prejudicada. Então você tem perda de eficiência na caldeira, por isso que muitas empresas hoje que possuem caldeiras de grande porte, caldeiras de pequeno porte, médio porte, enfim, todas usam, né, a limpeza química ou até mesmo a limpeza, o hidrojateamento, né? Podemos considerar hidromecânico, né? Agora, olha que interessante, eu já ouvi falar de pessoas que não usam a limpeza química porque perfuram a caldeira, os tubos de caldeira, né? Vocês estão me ouvindo aí, talvez pode até comentar aqui no Instagram, né? Será que isso acontece mesmo? Eu não uso, o meu cliente não gosta de fazer limpeza química porque ele tem medo que a limpeza química perfure os tubos da caldeira. E ele já fez isso e aconteceu. Na verdade, né? Isso não vai acontecer porque a limpeza química ela tira as incrustações. Ela vai tirar material? Não, ela vai limpar o material. Geralmente, quando acontece uma limpeza mais forte, né, uma limpeza mais eficiente, o que acontece? Você começa a ver problemas maiores na caldeira. Às vezes a sua caldeira está tão suja que você não consegue perceber quão fino está as tubulações. Então você começa a ter corrosão, né, em cima de uma parede já fina e você não consegue então prever isso. E aí você fala, foi a limpeza química que perfurou, mas não foi a limpeza química. Na verdade aquilo já vinha, né, tendo um problema de corrosão já há bastante tempo, tá bom? Vamos lá? Pergunta de número 3. Qual é o vencimento de inspeção periódica? Legal essa pergunta aqui. Para quem não sabe, né, as caldeiras elas são de duas categorias, categoria A e B. Tá? As caldeiras de categoria B, elas são caldeiras de baixa pressão. Vamos considerar baixa pressão, que vai de 0,6 até 19,99 kgf por centímetro quadrado de pressão, tá, máxima ali, ou a PMTA, tá certo? Até, então, 19,99. Acima de 20, né, você já começa a ter caldeiras de pressões mais altas. Essas são as caldeiras de categoria A, beleza? Agora, o vencimento da inspeção, a periodicidade das inspeções das caldeiras, para empresas que não possuem o SPI, né, que é o Serviço de Inspeção Próprio de Equipamentos, as caldeiras elas são inspecionadas anualmente, tá? Também para caldeiras de álcalis, você tem datas, ou seja, períodos de inspeção um pouco maiores, tá? A norma NR13 também fala de sistemas de instrumentação, né? Quando você tem uma caldeira que tem um sistema de instrumentação muito grande, ou seja, praticamente 100% instrumentada, você consegue também aumentar o período das inspeções. Mas vou resumir aqui, a maioria das caldeiras, 98% das caldeiras, elas precisam ser inspecionadas anualmente. Então todo ano você vai lá, faz a inspeção da caldeira, faz a calibração não, né? Os testes e também
os testes das válvulas, né, as inspeções e testes das válvulas de segurança para garantir que a caldeira ela realmente esteja íntegra e de acordo com a norma NR13. Então, a maioria, 1 ano, tá bom? Quantos dias para inspecionar uma caldeira destas? Eu acho que ele se refere aqui a uma caldeira de grande porte, que eu tirei foto e coloquei lá no Instagram hoje, né? Bem, Roger, né? O Roger Schmidt está perguntando isso aqui. Eu achei interessante essa pergunta, porque todo o trabalho que a gente faz de inspeção, ele envolve tempo, né? Então imagina o seguinte, quanto tempo eu levo para fazer uma inspeção de uma caldeira de pequeno porte, uma flamo-tubular, essas famosas barrigas d'água, né? Cara, geralmente de 1 a 2 dias você faz uma inspeção numa caldeira de pequeno porte. Agora isso é totalmente diferente para uma caldeira de grande porte. Então você tem uma caldeira que trabalha com 140 kg de pressão, né? Ou uma caldeira que trabalha com 90 kg de pressão, já é uma caldeira muito maior, muito mais robusta. No caso, aquela caldeira que vocês viram na foto é uma caldeira monodrum. Ela tem um balão e tem os dowcomers, tem os coletores. Você tem uma parede d'água, por exemplo, frontal, lateral direita, esquerda e traseira, que tem mais de 4.000 tubos, né? Então imagina que você tem ali, só dentro da fornalha você fica praticamente de 1 a 2 dias avaliando, né, as espessuras, avaliando visualmente o equipamento para que não passe nada. Então realmente o tempo gasto para inspecionar uma caldeira como essa é muito maior do que uma caldeira de pequeno porte. Isso se dá também em vasos de pressão, né? Vasos de pressão, um compressor de ar, talvez você gaste ali 2 horas para fazer uma inspeção de um compressor de ar. Já um reator, você pode gastar até o dia todo, né? Uma coluna, por exemplo, de reação, você vai gastar um dia inteiro para fazer uma inspeção como essa. Então existe muita diferença. Uma caldeira como essa, geralmente a gente gasta de 5 a 8 dias de inspeção para executar tanto a avaliação documental, né, que é feito no primeiro dia geralmente, quanto também a avaliação de todos os itens da caldeira. Vamos lá, eu falei aqui da fornalha, onde você tem todos os tubos da parede d'água, mas além da fornalha você vai ter o superaquecedor, os economizadores, o pré-ar para avaliar, você tem geralmente economizadores, você tem 1, 2, às vezes até 3 economizadores. Então tudo isso você tem que avaliar item a item para que você consiga então chegar numa conclusão técnica, né, favorável aí e manter, claro, a integridade e a segurança de uma caldeira como essa. Depois vocês vão lá nos stories e você vai ver a foto, né? Quem está me ouvindo aqui pode ir nos stories e ver as fotos, as imagens das caldeiras que a gente tem inspecionado ultimamente, beleza? Vamos lá para a próxima. Quais as caldeiras mais usadas na indústria brasileira, tipo e marca? Rapaz, essa é difícil, hein? Kevin Prado perguntou isso aqui, quais as caldeiras mais usadas, né? Cara, assim, de longe as caldeiras de pequeno porte são mais usadas, tá? Que são as flamotubulares, essas mais simples. De longe, por quê? Porque essas caldeiras, até em hotéis, você às vezes encontra caldeiras desse tipo. Então você tem caldeiras de pequeno porte que estão aí distribuídas no Brasil todo, tá? Essas são as mais usadas, as flamotubulares. Então se você quiser entender sobre flamotubular, vai ter um mercado muito bom para que você possa trabalhar, tá? Agora, os tipos, né? Por exemplo, caldeiras ATA, né? Tem gente que fala, aquela caldeira é tipo ATA, né? Por que o pessoal fala isso? Porque a ATA é uma empresa, hoje acho que nem existe mais, se eu não me engano, a ATA, a Alborg, a ATA, elas não tem mais, né, essas caldeiras, mas não tem mais a fábrica. Eu não sei dizer ao certo, mas vamos lá. Imagina que é igual quando você vai no supermercado comprar uma esponja de aço, né? E aí você fala assim, eu vou comprar um Bombril, mas você pega uma marca qualquer.
o Bombril, ele é tão conhecido, né, no mercado, que ele já virou sinônimo de nome, né? Não, é uma esponja de aço, mas você fala Bombril porque todo mundo sabe o que é, né? É 1001 utilidades. Agora imagina que as caldeiras, elas também são assim. As caldeiras atas, elas são muito conhecidas, tanto é que quando você vê uma caldeira flamotubular, barriga d'água, né? Aquela que o fogo vai por dentro dos tubos e a água por fora, né? Caldeiras mais simples. Você já fala, é uma caldeira tipo ata, né? Porque o pessoal já conhece bem esse modelo. Mas existem outros tipos também, né? A CBC, por exemplo, é uma indústria metalúrgica muito antiga no Brasil, que fabricou muitas caldeiras. A Zanini, né? A Dedini, muitas caldeiras da Dedini eu encontro. Lá em Sertãozinho, eu não estou hoje em Sertãozinho, mas em Sertãozinho mesmo tem dois fabricantes de caldeira muito famosos, né? Tem a Caldema, por exemplo, que já fabricou muitas caldeiras, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, tudo isso dá credibilidade, né? Existe realmente credibilidade. E existe outras caldeiras de pequeno porte, por exemplo, que são usadas aí por frigoríficos, laticínios, indústrias farmacêuticas, né? E aí tem marcas cara, assim, várias marcas, né? Eu não vou conseguir falar todas aqui, não vou me lembrar de todas, mas as mais usadas, então, são as flamotubulares, tá? As aquatubulares em segundo lugar. Tem mais uma pergunta do Kevin aqui. Quais as maiores dificuldades na inspeção de uma caldeira de grande porte? Cara, além da dificuldade do tempo, né? Leva mais tempo, então você tem essa dificuldade. Primeira dificuldade, acho que é o tempo gasto. Você também, as caldeiras de grande porte, elas são de difícil acesso às tubulações. Por exemplo, a parede d'água, ela pode ter até 17, 18, 20 metros de altura, né? As curvaturas da parede d'água vão estar muito altas, então existe uma dificuldade para chegar nesse local, né? Por isso que são usados outros tipos de ensaios, né, complementares à medição de espessura pontual comum, como, por exemplo, o ensaio íris, né? O que é o ensaio íris? O ensaio íris é um ensaio que você está lá no tubulão superior da caldeira, que é na parte mais alta que tem na caldeira, praticamente, e você consegue fazer a medição de espessura de todos os tubos que saem do tubulão superior para o inferior. Lá de cima você coloca uma sonda com uma turbina, e essa sonda você primeiro coloca, né, toda a sonda, então até lá embaixo você seta ela, e aí você começa a subir essa sonda com a turbina ligada, e ela faz a medição de espessura na circunferência total, né, no perímetro total do tubo. Então imagina que você, em vez de medir um ponto e falar assim, aqui está com 4 milímetros, né, essa sonda ela mede toda a circunferência e ela fala para você qual que é a menor e a maior espessura, a variação. Então ela vai falar, olha, essa região ela está com uma região de 1 metro, por exemplo. Medir aqui uma região de 1 metro, ela tem uma variação no perímetro desse 1 metro 100% entre 3,9 e 4,01, por exemplo. Então ela vai fazer essa medição. Então esse é o ensaio íris. Você consegue medir tudo isso, né, de uma forma muito mais prática e com certeza muito mais precisa. Então, caldeiras de grande porte precisam, né, de ensaios como esse, de ensaios que complementam as inspeções, né, principalmente caldeiras mais antigas. Então eu tenho lá uma caldeira de, sei lá, 4, 5, 10 anos que nunca foi trocado aquele tubo, e agora eu quero saber quando que eu vou precisar trocar. Uma medição de espessura pontual vai me dar essa diretriz, esse resultado? Vai. Aí eu vou medir a espessura. Bem, eu tenho uma variação entre esses 2 metros de altura, por exemplo, dessa tubulação. Eu tenho uma variação entre 3,7 e 3,9, ok? Ok? Qual que é o mínimo? O mínimo é 3,6, então eu estou 1/10 só acima. Quanto tempo isso vai durar?
Isso que é o cálculo de vida remanescente. Inclusive, eu tenho um treinamento, um curso, né, que é o curso de integridade de caldeira. Ele está na bio do meu Instagram. Se você quiser esse, você consegue comprar, né? O curso de alta performance não está à venda agora. Nós estamos abrindo a turma no final do mês, tá? Então vocês esperem aí. Mas esse treinamento, que é o treinamento de integridade de caldeira, até teve uma pessoa que me perguntou, eu acredito que deve estar aqui nesses cards de pergunta, ou ele me perguntou no direct. Ele falou, Marcos, as caldeiras, né? Como que eu faço para calcular a vida remanescente? Precisa ter um cálculo de PMTA com espessura mínima. Sem o cálculo de PMTA com espessura mínima, você não vai conseguir, né, entender ou ter esse cálculo de vida remanescente. Por isso que é importante você ter os prontuários, né, do fabricante ou os prontuários reconstituídos, beleza? Show de bola. Vamos ver aqui outra pergunta. Utilização de parafuso cônico como dimensionamento da caldeira. Não entendi essa pergunta. Utilização de parafuso cônico como dimensionamento da caldeira. Vou pular essa que eu não entendi, galera. Vamos ver a outra aqui. Profissional habilitado precisa participar do teste hidrostático de todos os componentes pressurizados da caldeira na fase de fabricação? O Caio Castro, ó, Caio Castro, hein? Famoso Caio Castro, perguntou isso aqui. Será que o profissional habilitado ele precisa participar de todas as etapas de testes hidrostáticos de uma caldeira como um todo na fabricação? Vamos lá, Caio. Se você é o engenheiro responsável por essa caldeira, pela fabricação da caldeira, a resposta é sim, tá? Eu sugiro que você faça sim o acompanhamento de 100% de todos os itens pressurizados. Principalmente pelo fato de que quando você faz fabrica uma caldeira de grande porte, talvez partes da caldeira vão ser fabricadas e entregues em períodos, né, separados. Então, se for possível realizar os testes hidrostáticos nessas tubulações, por exemplo, fiz uma parede d'água frontal, vai lá, faz um TH naquela parede d'água, ok. Fiz o superaquecedor, né? Vai lá, faz um teste hidrostático no superaquecedor. Fiz agora os coletores, teste hidrostático nos coletores. Se você é fabricante, se você é o engenheiro responsável, né, pela caldeira, você é o fabricante, eu recomendo que você acompanhe 100%. Agora, se você é um profissional habilitado e está fazendo uma inspeção inicial, não se preocupe com isso. A caldeira como um todo já vai estar montada, claro, porque ela não vai iniciar em partes, né? Ela vai iniciar sempre 100% montada. Geralmente, quando você, que é o profissional habilitado, vai fazer a inspeção inicial, você já tem talvez algum dado, né, do fabricante desse teste hidrostático, porque o fabricante também testa a caldeira em loco quando ela está montada, claro, para saber se tem algum vazamento nas montagens de campo ou não. E é importante que se faça esse teste hidrostático, a norma exige isso, né? E aí você pode sim acompanhar esse teste hidrostático, ou você pode fazer um outro teste hidrostático caso não tenha esse teste. Agora, se o fabricante já fez o teste, você não precisa se preocupar, basta você anexar uma cópia desse teste hidrostático ou validar esse teste hidrostático do fabricante durante a sua inspeção inicial, beleza? Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui ou se a gente pode finalizar. Espera aí. Deixa eu ver. Tá, achei mais algumas aqui. Quais caldeiras mais usadas? Não, esse aqui eu já vi. Essa aqui agora. Vamos ver aqui. Já vi. Aí tá tudo certo já. Acabou? Ah, tá, achei. Sem superaquecedor de ar. Superaquecedor de ar é importante na caldeira? Deixa
Geralmente não é superaquecedor que fala de ar, tá? Geralmente é pré-aquecedor de ar. Então vamos lá, vou corrigir você aqui. Não é, o superaquecedor não é de ar, é de vapor. Superaquecedor de vapor. Ele pega o vapor saturado e transforma ele em superaquecido, ou seja, seca mais ele, né? Tira toda a gotícula, fazendo com que ele fique superaquecido. Geralmente, caldeiras de grande porte que possuem superaquecedores de vapor é caldeira que tem um gerador de vapor, que tem uma turbina, né, que vai gerar vapor, vai gerar energia. Então, no caso aqui, se for aquecedor de ar, não é super, é pré-aquecedor de ar, tá? O pré-aquecedor de ar da caldeira é sim muito importante, com certeza, né? Por que que é muito importante? Caldeiras de grande porte, que tem lá, como aquela da foto que eu coloquei, você, como eu disse, né, ela tem ela tem uma área de queima da biomassa muito grande. Então ela possui ali cerca de, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, algumas caldeiras têm de 20 por 15 metros, ó, 20 metros de largura por 15. Então imagina essa área toda é a área da fornalha, que aí você tem ali a biomassa caindo, né? Eu até coloquei uma foto hoje lá de um bagaço de cana, né? O pessoal até confundiu lá, alguns colocaram lá que é madeira, né? Cavaco de madeira. Não, aquilo lá, gente, é bagaço de cana. É o que sobra do processo da moagem que vai direto para a caldeira. Então imagina que aquilo lá cai na caldeira e você precisa o quê? De ar. Você vai pegar o ar da atmosfera para jogar lá, né? Para que junto com o fogo e com o combustível mais o ar você gere então o fogo ali, gere a queima, né? Daquela biomassa. Se esse ar entra gelado, você consegue queimar? Consegue, mas você tem perdas térmicas. Então, o pré-ar é um duto que vai pegar a fumaça, aquela última fumacinha que está saindo da caldeira, passa por esse pré-ar para aquecer o ar antes de ir para o ventilador que vai jogar o ar para dentro da fornalha. Então imagina que você ganha a temperatura. Então você pega o ar da atmosfera, puxa ele para dentro de um duto onde tem uma troca térmica e aquece, né, esse ar de 20 graus que está na atmosfera para quase 80 graus e joga esse ar já quente dentro da fornalha. Então você tem uma troca térmica e você tem um ganho energético já antes mesmo de entrar em contato com o fogo, tá? Então é realmente muito importante. Quanto tempo de experiência para conseguir pegar esses serviços grandes? E qual o valor cobrado? Ó, o Rafael 6 aqui falou, né? Perguntou quanto tempo de experiência para pegar um serviço de uma caldeira grande como essa. Cara, tempo não é muito parâmetro para isso, né? Por que que não é parâmetro? Eu tenho alunos meus do curso de alta performance que já estão aí há 10 anos trabalhando com caldeira, né? E recentemente um deles, inclusive, 10 anos já trabalhando com caldeira, já faz inspeção, já faz muita coisa de caldeiras de pequeno porte, tá? 10 anos já. E aí ele falou assim, Marcos, eu tô pegando uma caldeira de grande porte para inspecionar, que você acha de você fazer junto comigo? Como ele é próximo da minha cidade, eu falei, cara, com certeza, eu vou com você. Pega aí o serviço que a gente vai sim, junto para fazer esse trabalho, né? Então imagina que mesmo tendo muito tempo de experiência na área, talvez ainda sinta uma dificuldade em assimilar tudo isso, tá? Então por isso que eu falo que não é o tempo. Por outro lado, existem alunos meus que fazem o curso de alta performance e já encara uma caldeira como essa. Tem dúvida? Tem, às vezes tem. Né? Eu tenho um mentorado meu, por exemplo, que ele fez o curso de alta performance, entrou na mentoria, né? Hoje a gente não tem mais, eu estou descontinuando a mentoria agora, porque não tenho tempo mais, né, para isso, mas imagina que na época ele fez o curso de alta performance, entrou para a mentoria e quando ele
começou a vender, a primeira venda dele foi uma caldeira de grande porte, uma caldeira tinha, se eu não me engano, era uma caldeira de 28 quilos de pressão, 2 tubulões, uma caldeira Dedini, uma caldeira antiga, inclusive. Ele falou, Marcos, peguei aqui o serviço, como que eu faço? Falei, cara, segue o checklist, assiste novamente a aula de inspeção de caldeira. Ele foi lá, assistiu a aula, foi lá e executou o serviço. E fez muito melhor, né, do que o antigo profissional habilitado que estava lá, que fazia a inspeção em 2 horas, né? Inclusive ele falou para mim, Marcos, o pessoal aqui achou estranho que eu fiquei 4 dias fazendo a inspeção da caldeira. E eu falei, mas por que estranho? Ele falou assim, porque eles falaram que o antigo profissional habilitado que era antes aqui fazia em 2 horas. Falei, pergunta para ele se o cara entrava na caldeira para fazer pelo menos uma medição de espessura. Aí eles falaram que não, né? Que ele só ficava olhando a caldeira pelo lado externo. Então, realmente, é corajoso? Né? Tem que tirar o chapéu para um cara desse. Assinar uma RT de uma caldeira de grande porte sem ao menos fazer uma inspeção. Mas no caso dele, ele fez da forma correta. Ele fez muito melhor do que quem talvez tinha mais experiência. Às vezes o cara está há 10 anos fazendo a inspeção desse tipo e está fazendo errado. Né? Então, assim, o que eu recomendo? Eu recomendo que você, antes de fazer o trabalho, estude, né? Faça um treinamento, faça o curso. Não sei se você já é meu aluno ou se não é. Se não for meu aluno, faça o curso de alta performance em NR13. Aproveite aí que nós vamos abrir agora a turma 19. Olha só, já estamos na turma 19. Vamos abrir a turma 19 agora no final do mês. E vai ter um treinamento top agora no final do mês. Vou até passar o recado aqui para vocês. Nós vamos fazer aí um treinamento sobre projetos de alteração e reparo, né? Gratuito. Quem está aqui para tá ouvindo, né? Pode assistir. Treinamento gratuito falando sobre projetos de alteração e reparo. E aí você vai ter a oportunidade, depois desse treinamento, né? Entrar para a turma do curso de alta performance. Todo mundo sabe, eu dou um curso, um treinamento gratuito e faço a venda, né? Faço a abertura da turma do curso completo, que aí você sim vai aprender muito mais, né? E vai conseguir ser um especialista aí na norma NR13. Cara, você tem a faca e o queijo na mão. Basta você querer fazer, tá? Eu até teve um aluno, hoje ele é meu aluno, ele falou assim, Marcos, eu não tenho dinheiro para comprar o seu curso, o que eu faço? Aí eu falei assim, cara, por que você não tem dinheiro? Por que você está falando que você não tem dinheiro para comprar o curso? Ele falou assim, cara, porque eu tô num buraco danado aqui, eu tô num perrengue, tô passando, cara, assim, dificuldades financeiras. Aí eu falei assim pro cara, eu falei assim, primeira coisa que você tem que fazer quando você está num buraco é parar de cavar, né? Primeira coisa, para de cavar. Porque senão você nunca vai sair do buraco. Depois, quando você parar de cavar, você vai começar a ver que existe sim muitas oportunidades, né, para você. O cara é engenheiro formado, né, e estava jogando a toalha. Não precisa jogar a toalha. Não precisa jogar a toalha, né? Por que não? Porque se você acreditar em você, com certeza isso vai fazer toda a diferença. Agora, claro, o cara que não acredita em si mesmo não vai dar certo. Então, se você quer realmente atuar na área, quer fazer serviços de grande porte, inspecionar caldeiras grandes, ser responsável realmente, fazer do jeito certo, cara, vai para cima, faz, se esforça, né? Dá um jeito. Esse cara, por exemplo, que eu citei aqui, ele deu o jeito dele, ele pegou um cartão de crédito emprestado, não sei se foi Carman, o cunhado, deve ser Carman, não deve ser o cunhado, não, o cunhado geralmente não faz isso, mas o cara foi lá, pegou emprestado, comprou o curso, tá pagando parcelado, né, para a pessoa que emprestou o cartão para ele, e ele já tá faturando, ele já fez inspeções que, na verdade, no segundo mês, né, que ele começou a atuar na NR13, ele já pagou ele já tinha dinheiro suficiente para pagar o treinamento.
Claro que está no cartão, ele está pagando parcelado, mas ele já tem recurso para isso, né? E isso com certeza mudou a vida dele. E assim, eu costumo dizer, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um seguidor falando: Marcos, cara, obrigado pelos conteúdos que você coloca aqui. Cara, muito obrigado mesmo. Que Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus te dê saúde, né? Para você continuar. Cara, é esse tipo de coisa que ajuda a gente a continuar. Né? Ó, 9h52 eu tô aqui fazendo live, né? Respondendo perguntas para vocês. Vamos fazer a última pergunta aqui. O curso de inspeção de integridade em caldeiras. Aqui, ó, a pergunta do rapaz lá. O curso de inspeção de integridade em caldeiras nos ensina a fazer inspeção, reconstituição completa? O Gleison Bonani perguntou. O Gleison, o curso de inspeção de integridade, ele ensina você a fazer inspeção, tá? E não reconstituição de prontuário, tá? Não é um curso de cálculo. Esse curso aí, inclusive, é um curso de R$ 497, que está na bio do meu Instagram. Ele ensina, olha lá, como fazer a inspeção de integridade de uma caldeira, que é aquela inspeção de 25 anos de uso, que tipos de análise você tem que fazer, quais são os resultados que você pode obter. Eu mostro cases também, né? Mostro uma caldeira, falo como tem que ser, falo sobre metalografia, falo sobre análise, né? Interpretação de laudos metalográficos, falo sobre a relação entre resistência e a dureza do material, para que você entenda se o material já houve um coalescimento ou não. E ainda ensino você a usar a API 579, não é um curso de API 579, Fitness for Service, mas eu ensino você como usar, como que é a API, tá? Ensino você a usar a API 510 também, que é para taxa de corrosão linear. Então, assim, é um curso muito bacana, é um curso, se eu não me engano, de 4 horas, tá? de duração, muito bom mesmo. Quem quer saber um pouco mais sobre caldeira, né? Faça esse curso, com certeza vai te ajudar bastante. E se você comprou, acho que você entrou na turma lá, né? O Gleison, deve ter entrado na turma, vai gostar, com certeza vai gostar. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, né? Queria agradecer de coração, dizer que esse boletim ele vai ficar aqui gravado para vocês ouvirem, assistirem, né? E também ele vai... Eu parei um pouco de colocar no Spotify e no Deezer, mas eu vou voltar a colocar lá também. Tive algumas mudanças na equipe e agora eu tenho que reestruturar algumas coisas ainda, mas logo vai voltar, tanto no Spotify como também no Deezer, tá? E isso aqui vai para o YouTube, né? E vai ficar aqui como podcast também, tá bom? Galera, forte abraço para vocês, tamo junto e é só o começo. Valeu, hein?